irmãos. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Pode tomar um assento, por favor? Pastor, posso pedir ajuda para os meninos para ficar ali? Pode? Mocinhos, por favor, querem beber água? Bebam água. Senta, irmão, pode sentar. Aí quando eu peço ele, ele fala assim: nossa, mas eu fico o culto todo, agora tem que ficar com você pregando também. Que bom poder estar aqui com vocês. Deus continue abençoando a sua vida. Está tão pequeno esse lugar. Estava falando com o pastor ali, estou pedindo para Deus levantar um empresário aqui que sirva a Deus. Aí você disse: mas tem que ser daqui, eu não estou querendo que Deus levante um aqui, não quero que Deus traga um de fora. Quando a gente fala isso, graças a Deus, eu quero que Deus abençoe gente de dentro. Não é, quem sabe, uma causa na justiça de 3 milhões de reais. Não é? Quem sabe uma herança que você nem sabia que tinha, de alguém que mora lá na Europa, que é o teu trisavô, que só sobrou você. Aí tu diz: mas isso aí é demais. O problema é seu, você não tem fé, eu tenho. Vai que eu tenho um avô judeu e não sei. Não é verdade? E eu fico pensando, né? Como que uma igreja maior nos daria um suporte maior para aumentar o nosso nível, né? Em tudo, né? E vocês estão precisando disso, né? O pastor já está orando, não somente está orando, está procurando, né? Eu vou me unir de alguma forma a isso também. Eu não aguento ver gente grande em lugar pequeno, sabe? Nem que Deus tenha que tirar alguém. Como é que Deus pega alguém, dá um lugar maior para esse alguém e deixa o lugar maior que ele estava, que é perfeito para nós entrar? A gente precisa de 1000 pessoas sentadas, acho que está bom. Não é 1000? Está ótimo. Mas onde a gente vai botar 1000 pessoas? Vai ser a sua família que vai sentar lá. Que honra poder estar aqui no domingo de noite, ver vocês aqui. Pastor Renan, Deus continue te abençoando, a todos os pastores que estão aqui. Hoje eu estou acompanhado da minha esposa. Hoje eu estou com uma unção melhor, tá? Das vezes que eu vim aqui, eu vim sozinho. Quando eu venho com ela, eu venho pregando mais, né? Porque quando a igreja não está dando glória, ela está ali, é forte, glória a Deus. Estou pregando nada, tá? Aleluia. Né? Isso é muito bom. E uma honra poder também apresentar para vocês o meu primeiro livro, né? Que foi lançado no início do ano, né? O Inacreditável está disponível. Diga para a pessoa que está até lá falando: Inacreditável está disponível. O problema é que a gente não sabe. Existem direitos constituídos por lei que nós não temos acesso. Não é porque a gente não tem direito, é porque a gente não tem informação. Entendeu? Então, assim, esse livro ele foi uma inspiração que Deus me deu, com base numa mensagem que eu ministrei, e um pastor muito conceituado da nossa igreja, da DVEC de Macaé, falou comigo: cara, você tem que parar de vender o livro dos outros e começar a vender teu livro, né? E aí eu falei assim: mas Senhor, como é que eu vou fazer esse livro? E eu dei graças a Deus, irmão, que eu escrevi o livro para depois saber quanto é que custava. Porque se eu vou buscar quanto é que custa para fazer o livro, eu acho que eu desanimava, né? E às vezes a gente não tem falta de recurso, a gente tem falta de coragem, né? Aprende isso. Bênção Deus dá, propósito Deus patrocina. No dia que você encontrar o propósito de Deus na tua vida, você está patrocinado por Ele. Você não precisa de mais nada. O lugar mais próspero da tua vida se chama propósito de Deus. Não é verdade? Esse livro tem impactado vidas, eu tenho recebido tantos retornos poderosos, né? É um livro pequeno, tem 116 páginas, e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. E se você tiver interesse, eu vou estar logo ali no final, depois do culto, e se você quiser passar ali, né? O livro é barato, o caro é a foto, né? Caro é a foto, mas só que você não leva o livro sem tirar foto. Então você tem que pagar a foto para levar o livro. Brincadeiras à parte, né? Esse aqui é do meu pastor Renan. E olha como que ele foi, olha como que ele foi específico, zeloso e dedicado. Ele pegou o livro dele e mandou para minha casa via correio. Excelência tem nome, se chama Renan Chaves. Pastor, Deus continue te abençoando poderosamente. Abra sua Bíblia, Neemias, capítulo de número 4. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga assim: estamos em guerra. Fala para ele.
Se você não está em guerra, você está longe do teu propósito. O que é isso? Jesus amado. É forte esse copo aqui. Esse dia eu bebi, alguém botou, sabe o que para mim? Suco de uva. Aí eu falei assim, mas o que é isso aqui, gente? Suco de uva. Eu falei, nossa. Aí do lado tinha uma água com gás. Eu falei, não, aí é capricho demais, né? Rapaz, mas que copão bonito, cara. Neemias capítulo 4, versículo número 12, 13 e 14. Você achou? Diga amém. Você achou não? Ah, você precisa achar não, está aqui, né? Ah, entendi. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram. Para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Repita comigo, atacado de todos os lados. Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, pontos mais baixos do muro. Nos lugares abertos, divididos por famílias, armados com espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção imediata, disse aos nobres, os oficiais e restantes do povo: não tenham medo deles. Lembre-se que o Senhor é grande e terrível. Lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Jesus, ele é o maior exemplo que nós temos na Bíblia. Sua vida já começou com aflição, já muito novo. Nos tempos em que Herodes mandou matar as crianças com o intuito de alcançar o rei. Logo depois, logo assim do seu ministério, Jesus ele foi atacado com tentações de todas as formas. E antes de ir ao céu, ele disse: no mundo tereis aflições. Mas ele disse: eu venci. Vencer não é somente uma posição onde Deus nos coloca, porque a Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores. Mas essa posição que Deus nos colocou de mais que vencedor, ela só entra em ação quando a gente se posiciona como vencedor. Quando João escreveu às igrejas da Ásia, no final ele diz: ao que vencer, darei direito. Porque quem vence, tem direitos. Vencer o quê? Vencer as lutas. Vencer as adversidades. Os seus inimigos internos e externos. Inimigos do passado, inimigos do presente. A partir do momento que você aceita Jesus e levanta a tua mão, você entrou em uma guerra que talvez você não tenha dimensão. É lógico que agora, a partir do momento que você é filho de Deus, você é propriedade particular dele. Então o inimigo não pode tocar porque é maior que está conosco do que está aqui lá fora. Mas isso não nos isenta de guerras, de batalhas, de brigas, de lutas constantes. Quando elas não são externas, elas são internas. Quando elas não são carnais, elas são emocionais, espirituais. Aí Paulo disse assim: se vocês andarem no Espírito, vocês não vão cumprir as concupiscências da carne. Agora, além dessas guerras que a gente vive, existem aquelas guerras que a gente contrai por causa de assumir posição com relação ao nosso propósito. Seu posicionamento vai te trazer o bônus e o ônus. O bônus de estar fazendo aquilo que Deus te chamou. O ônus de estar enfrentando o inferno, a terça parte do céu que caiu, que foi arrastada pela cauda da serpente. Mas por que isso? Nós sabemos muito bem que na Bíblia cada um tem o seu propósito. Deus chamou Esdras para fazer uma restauração doutrinária no povo que volta do cativeiro. Deus usou Neemias para restabelecer a segurança do povo de Israel, de Jerusalém, os judeus, reconstruindo o muro.
Durante o período em que Deus chamou Neemias, ele não era necessariamente um morador residente da cidade de Jerusalém. Ele era um copeiro. O que é um copeiro? Copeiro é aquele que experimenta tudo que o rei bebe. Mas ele era copeiro de quem? De um rei judeu? Não, de um rei persa. Mas como que ele conseguiu chegar, sendo judeu, a um cargo de tamanha expressão e importância? Porque alguns dizem que ele possivelmente nasceu dentro do período do cativeiro de 70 anos da Babilônia. Quando a Babilônia caiu, ele permanece e se estabelece de forma muito proeminente, porque ele tem um cargo de confiança. E ele, além de ter esse cargo de confiança, ele é um homem interessado nas coisas, e ele faz perguntas que podem mudar a sua vida. Deixa eu te fazer uma coisa: tem perguntas que você faz que não tem retorno mais. Você sabia que tem perguntas que você faz que te dão ciência de coisas que você se torna responsável por elas? Tem perguntas que você faz que você recebe informações das quais você se torna responsável por ela. A Bíblia diz que alguns judeus voltam para a fortaleza e Neemias pergunta: como que está a cidade? Como que está aqueles que voltaram do cativeiro? E eles disseram assim: bom, os que voltaram do cativeiro estão em grande miséria, estão tentando reconstruir a vida. Os que voltaram do cativeiro, humilhação completa. A cidade, os muros estão fendidos, as portas queimadas a fogo. O texto diz que ele simplesmente, ouvindo isso, foi orar. Ele foi o quê? Orar. E o texto diz que ele foi orar, foi jejuar, e ele começou a pedir a Deus: Deus, faz de novo. Por quê? Porque a mesma promessa de sua palavra que dizia que se seu povo te abandonasse, o Senhor espalharia, é a mesma que diz que se seu povo se humilhasse, o Senhor retornaria com eles para a sua casa. E Deus, o que Neemias está dizendo: Senhor, faz de novo. Faz de novo. Volta a fazer de novo o que o Senhor fazia anteriormente. Faz de novo, volta a mover-se de novo. Deus não respondeu para ele, porque a resposta que ele tem não foi uma resposta verbal, mas foi uma resposta providencial. O texto diz que 4 meses depois da oração, que ele está em jejum, ele foi chamado para ser copeiro. Copeiro do rei é aquele que tem que beber o vinho na presença do rei, a fim de provar de que o rei não está com a possibilidade de ser envenenado. Eu acredito que nesse sentido nós temos uma lição poderosa, ok? Neemias é um tipo de crente que Deus vai levantar em 2025 na crença. Como é que é? O veneno para nele. Como é que é? Ele não passa o veneno para frente. Como é? Não entendi. Aqui, se ele bebesse, ele morria. Aqui, o veneno, quem mata, não, ele não mata a gente, é nós que matamos o veneno, não passamos para frente. Por quê? Porque os copeiros são aqueles que protegem a liderança, que protegem seus líderes, que protegem suas referências e que protegem os que estão do lado. O que? Se o veneno chegou até mim, ele para em mim, porque ele não me mata, ele vai me fortalecer. O texto diz que ele está triste. Ele está o quê? Triste por causa da notícia. Triste porque não consegue fazer nada. Triste porque mesmo sabendo do que precisa ser feito, não tem recurso para fazer. E o texto diz que ele mesmo triste comparece com temor na frente do rei. Porque ninguém podia comparecer triste na frente do rei. O texto diz que ele cumpre a sua função, sua responsabilidade. E o texto diz que na hora que ele está cumprindo, o rei que o conhece vê no semblante dele algo e diz: doente você não está, porque se você estivesse doente você não estaria aqui. Então o teu problema é de coração. Diga-me o que tu queres. Eu quero te dizer uma coisa: às vezes a gente, para cumprir nosso propósito, a gente vai ter que aprender a lidar com a tristeza, porque nem sempre Deus vai nos livrar da tristeza, mas Ele vai dar-nos vitória na tristeza. Por quê? Porque o nosso Deus, quando Ele não tira a tristeza, Ele usa a tristeza para te levar no lugar aonde você ainda não chegou. Aprende uma coisa: o que não te mata te fortalece, e o que não te para abre portas.
Eu não sei se você pegou essa palavra. Eu estou dizendo, você poderia estar em casa agora, dentro do teu quarto, escondido, com a cara no travesseiro, ou maratonando na Netflix, mas você está aqui, mesmo triste, angustiado, talvez até em depressão, mas veio se arrastando para comparecer diante do rei. E eu tenho uma notícia para te dar: o rei viu o teu coração. Diga para a pessoa que está ao teu lado, diga assim: eu não sei como você entrou, fala com ele, mas tem uma resposta de Deus para você. Qual é a resposta? É uma providência, uma direção, uma porta que vai se abrir. Deus vai usar essa tristeza para abrir uma porta que você nunca poderia abrir alegre. Quem pode levantar essa mão? O que você está dizendo? É que tristeza é uma coisa que Deus não vai evitar na tua vida. As notícias ruins vão te deixar tristes, mas também as tristezas vão te mostrar para o tempo o quanto você é maduro para não desistir mesmo quando elas estão presentes. Porque se você começou no evangelho, ficou triste e parou, você está dizendo assim: bom, eu não acreditei tanto naquilo que eu fiz quando eu aceitei a Jesus. Eu não acredito em nada que o pastor Renan fala, o que os pastores falam, porque se você deixou a tristeza de parar, é porque você não estava preparado para viver aquilo que Deus tem para você ainda. O medo não pode te parar, a tristeza não pode te parar. A Bíblia fala que Neemias não deixou a tristeza parar, foi para frente do trono. Por quê? É porque é na sala do trono que tem solução para tuas tristezas. Não tem solução em casa, tem solução na casa do... Aleluia. Tem na solução na presença do rei. É o rei que tem poder de te dar uma palavra e dissipar a tristeza. É o rei que pode mandar uma palavra desse altar e dissipar sua depressão. É o rei que tem uma palavra nesse altar que pode dissipar essa ansiedade. Neemias diz assim: como que poderia eu ficar alegre, estando a cidade do sepulcro dos meus pais queimada, em tristeza e humilhação? Aí ele diz: pede-me o que queres. Neemias era um cara de tanta oração que ele foi pedir a Deus para saber o que ele ia pedir para o rei. Não, mas não entendi. Como é que é? Isso é um nível de dependência que você precisa de Deus. As pessoas olham a gente no púlpito pregando e ministrando, elas não sabem da história que temos antes do púlpito. Isso é verdade. Por quê? Boa parte das coisas que vivemos aqui no púlpito é resultado de uma vida de busca, de permanência e perseverança, e nunca retroceder. O interessante é que a gente tem que parar para pensar, é que ele ora especificamente por causa do movimento que ele vai fazer para Jerusalém. O texto diz que ele faz assim: eu quero duas coisas. Quantas coisas? Quantas? Eu quero carta de autorização para passar na Transeufrate. Sabe o que é isso? Eu vou usar o rio para me locomover até lá. Só que eu preciso carta para passar nas fronteiras. Sabe o que ele está dizendo? Eu não quero perder tempo com quem está tentando me impedir de passar nos meus níveis. Só que ele está dizendo: eu tenho talento, mas não tenho autoridade. Porque não adianta ter poder, talento, se você não tem autorização de uma autoridade. Por que você tem autoridade? É para colocar a autoridade debaixo da tua sujeição. Poder é para fazer, repita: poder é para fazer. Autoridade é para submeter. Porque o poder não te dá a capacidade de colocar a autoridade debaixo da sua autoridade. Mas quando uma autoridade está sobre você e te deu autoridade, você usa o nome da autoridade que te autorizou para autorizar a sua passagem aonde você precisa. Eu vou te dar um exemplo clássico, muito prático. Eu estava saindo da Europa por Amsterdã, na Holanda. E eu não entendo nada de francês. Também não entendo de inglês. E nem de neerlandês. Você entende de quê? Mais ou menos de português, né? E aí eu tinha ficado 2 meses lá, ministrando e pregando. E quando eu estou saindo, o agente da migração, da polícia deles, encrespou comigo. E não queria deixar eu passar.
E aí eu não sabia o que ele estava falando, estava tentando traduzir, que eu não conseguia. E aí ele chamou outra pessoa, e a outra pessoa tentou conversar comigo, estava irritado. E aí eu entendi o que eles estavam falando. Eles estavam me perguntando: por que você vem tanto na Europa, sendo que você não tem residência aqui? A pergunta era clara. Aí eu falei assim: entendi, vocês estão me perguntando o que eu estou fazendo aqui com tanta frequência. Entendi. Fui na mochila e peguei um papelzinho. Era uma carta de autorização da igreja da Bélgica, com uma assinatura e com um documento carimbado. Aí eu falei: eu estou aqui pregando e estou debaixo da autoridade desta igreja. Aí ele virou para mim e falou: I'm so sorry. Você sabe o que é isso, né? Sinto muito. Aí eu falei: muito bom. Aí ele: pode ir. Aí ele falou o resto, eu não entendi não. Tchau. Mas por que ele deixou eu passar? Por causa da carta de autorização. A carta de autorização não deixou uma autoridade me submeter à autoridade dele, porque tinha uma autoridade maior sobre mim. No ano de 2025 você vai empreender coisas grandes, sabe por quê? Porque Deus colocou uma carta de autoridade na tua mão. Olha para o teu irmão e assim: se prepare, fala: nenhum engraçadinho vai segurar você na próxima fase. Diga: se tentar segurar, mostra a carta de autoridade. 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 Que é isso? Vai ter porta que vai ter gente com porteiro te impedindo de entrar. Aí tu vai pegar espiritualmente e vai dizer: eu tenho autorização para entrar, porque aquele que mandou é maior autoridade que você. Oh, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Se prepare, porque vai ter porta que você vai entrar. Tem gente que vai fazer cara feia, não vai querer deixar entrar. Vai ter porteiro do inferno, mas quando você mostrar a autoridade, vai ter que abrir para você passar. Cadê você para dar glória? Cadê você para receber essa palavra? O que ele está dizendo: eu quero carta de autorização para ser uma autoridade autorizada. Tem muita gente com poder e talento, mas tem pouca gente autorizada. Tem muita gente talentosa, mas tem gente que não está debaixo de uma autoridade. Então ele não tem autorização para fazer o que o poder lhe permite. Todo poder sem autorização, os seus efeitos eles são momentâneos e não ficam marcados para a história. Agora, quando você tem talento e poder e está debaixo de uma autoridade, quando alguém te perguntar: está aqui em nome de quem? Ele é em nome daquele que tem na coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele tem carta de autoridade e autorização para passar. Ele diz: eu quero cartas para o Senhor me dar condições de pegar toda a madeira suficiente para fazer as obras do muro. E o texto diz que quando ele está para ir, o próprio rei lhe estabeleceu um prazo. Repita comigo: prazo. Aprende isso. Neemias fazia tanta falta que o rei está dizendo: eu vou te autorizar, mas eu preciso que você retorne. Porque pessoas que entregam para o ambiente a excelência faz falta quando falta. Gente, a gente ama todos, mas tem gente que não faz falta nenhuma. Às vezes dá até vontade de dar um culto de ação de graça quando vai embora da nossa vida. E ele diz: eu preciso de uma data para você ir e de uma data para você. Então é prazo. Capítulo 6, vou adiantar, de Neemias. Neemias está terminando a obra do muro lá em cima. Sanbalat e Tobias manda alguns mensageiros dizendo: desça, conversa com a gente, venha trocar uma ideia conosco, lá nas planícies de On, vem cá. Aí o texto diz que ele falou: como poderei eu descer? Se eu descer, deixarei de fazer a obra, né? Então não posso descer porque eu estou fazendo uma grande
obra. Sabe o que ele está dizendo? Eu não posso parar de fazer a obra porque eu tenho um prazo para cumprir. Porque quem tem compromisso com o rei, não para ouvir quem quer tomar o teu tempo e tirar o teu tempo de qualidade com ele. Em 2025, você está proibido de perder o teu tempo com gente que faz do teu tempo uma perca de tempo. Você está proibido a andar com gente que não tem prazo para cumprir, não tem data para compromisso. Opa, vou falar. Você está proibido de continuar namorando com quem não marcou a data do teu casamento depois de 5 anos de namoro. Não casou por quê? Estou orando, Deus não falou ainda. Mas você continua beijando na boca, né, filho? Estou orando, está casado, namorando quanto tempo? 10 anos. Show, irmão, pelo amor de Deus. Ô, irmã, está te enrolando. Chuta aquele laço. Chuta aquele laço. Ei, uma das maiores artimanhas do diabo é tirar o tempo que Deus te deu. Então ele aumenta o teu nível de quê? Dispersão. Então ele coloca a coisa para roubar o teu tempo, porque você tem tempo para cumprir com o rei. E todo mundo que estabelece propósito tem que ter início, meio e fim. Isso não é uma questão somente de cumprir a honra, mas de cumprir a palavra. Todo mundo que começa uma coisa e não termina, faz um ciclo na sua vida interminável de fracasso. Começa um livro, não termina. Começa uma faculdade, não termina. Tem gente que já fez 3 faculdades e não sabe qual vai fazer, porque nenhuma delas ele terminou. Só fez até o 1º e 2º período, só isso. Ele faz parte daquele grupo que mantém a faculdade para quem está estudando a faculdade, que ele só paga os 3 primeiros períodos. Quanto mais cedo você souber o que você quer, menos tempo você vai perder. Quem está comigo nessa palavra? Diga glória a Deus. E o grande problema nosso é que nós temos que aprender que nós temos um prazo para cumprir com ele. Então eu não posso dar o meu tempo para quem quer fazer do meu tempo um desperdício. Eu não tenho tempo para parar para conversar com quem fala mal dos outros. Eu não tenho tempo para conversar com quem só reclama da vida e que só atrai coisa ruim. Porque eu nunca vi quem reclama dar certo na vida. Agora quem clama e tem fé dá certo. Eu nunca vi, irmão, nunca vi na vida, aleluia, alguém que ora andar com gente que não ora. Por quê? Porque o meu tempo é a dádiva que Deus me deu para preencher com o meu propósito. Então eu não posso perder o meu tempo com quem quer fazer do meu tempo um desperdício. O que Neemias está dizendo, eu não tenho tempo para perder com vocês, porque eu tenho tempo para cumprir com o meu rei. Aleluia. Então eu não vou parar para dar atenção. O quê? Eu não tenho tempo para dar atenção para quem não está envolvido no mesmo propósito que eu. Olha, em 2025 você vai conseguir conquistar coisas poderosas, porque o teu foco vai aumentar a tua capacidade de selecionar com quem você para conversar. Neemias, eu preciso de tempo. Toma tempo. Toma autoridade, toma autorização e vai. O texto diz que quando ele chega, ele começa a dar uma rodada, olha só os amigos com ele. Capítulo 4, ele começa a obra. Ele começa o quê? E qual é a obra? A obra não é levantar o muro, é restaurar as partes do muro. Só que o texto diz que havia um povo, os samaritanos, representado por Sanbalat e Tobias, que queriam a destruição de Jerusalém. Por quê? Porque a cidade destruída dava lucro para eles. Eles representam espíritos malignos que vivem e se alimentam da tua destruição e da minha destruição. Eles se alimentam daquilo que nos faz ficar triste. Eles se alimentam daquilo que nos coloca para baixo, que coloca a gente a cabeça para baixo. Não adianta. O texto diz que Sanbalat e Tobias ouviu a notícia de que Neemias estava procurando fazer alguma coisa pelo povo. E o texto diz que eles começaram a fazer uma reunião para denigrir a imagem daquele grupo que estava fazendo uma obra. O texto diz que eles fizeram uma reunião tornou-se algo tão sem sentido, que a Bíblia fala que enquanto eles aumentavam o nível da opressão, Neemias aumentava o nível da oração. Você pegou essa palavra? Eu não quero que você entenda isso.
O texto diz que eles fizeram reunião, ele foi orar. Eles ameaçaram, ele foi orar. Eles chegaram perto, ele foi orar. Que isso? A tática do inimigo muda. A nossa é mesmo sempre. Oração, 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 oração. A Bíblia diz que Daniel foi e vasculhado de cabeça para baixo. A Receita Federal, a Receita Federal mandou fazer uma investigação em todas as transações acima de R$5.000 que estavam na vida de Daniel. Não acharam nada no CPF de Daniel, no passaporte de Daniel. Você entendeu? Daniel estava para receber uma promoção. E os dois invejosos que estavam com ele concorrendo à promoção, tentaram arrumar alguma coisa para desqualificar a autoridade e a legitimidade de Daniel. Só que a Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia no seu quarto. Então os inimigos não acharam nada, inventaram uma coisa para tentar bloquear ele do poder da oração. E o texto diz, resultado disso, Daniel foi jogado na cova dos leões. Mas os leões foram proibidos de comer. Não porque deixaram de ter fome, é porque Deus mandou um anjo na cova dos leões e fechou a boca dos leões. Eu quero que você entenda isso aqui. Aprende isso aqui. Toda vez que você leva Deus para dentro do teu quarto, Deus vai contigo para dentro da cova. Por quê? Porque quem abre a boca em oração dentro do quarto, Deus desce dentro da cova para fechar a boca dos leões. Então o segredo não é bater boca com o leão, é abrir a boca em oração. Quanto mais você ora, mais os seus inimigos se calam. Quanto mais você ora, mais os inimigos se calam. Eu não sei você se vai levantar a mão, mas Deus está dizendo, o teu segredo não é para ir para a rede social para dar resposta para ninguém. O teu segredo é ir para o quarto, fechar tua porta e orar. Sacode a pessoa que está do teu lado. Se você não gosta de fazer isso, não faz. Ninguém é obrigado nem ir para o céu. Diga para ele assim, ei, o segredo em 2025, diga, é abrir a boca em oração no quarto. Fala. Porque se você for para a cova, para os leões, fala, Deus vai mandar um anjo para fechar a boca dos leões. A oração é o método mais poderoso para combater contra os inimigos. Os inimigos mudaram a estratégia, mas ele não mudou a estratégia, está orando. O texto diz que ele ora e começa a fazer. Enquanto os inimigos estão fazendo reunião, ele está construindo. Enquanto os inimigos estão fazendo chacota, ele está construindo. Enquanto os inimigos estão se reunindo para fazer o povo se vergonhar, ele está construindo. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Tem gente tão preocupado em falar da tua vida, que querendo ou não, estão deixando a tua vida livre para fazer aquilo que Deus quer. Só que enquanto eles estão falando, você está construindo. Enquanto você está falando, você está desenvolvendo. Enquanto você... Ai, não. Aleluia. O texto diz, chegaram até a metade. Repita comigo, chegaram até a metade. Esse aqui é o perigo. Quando é que a guerra fica maior? É quando chega na metade de tudo. Porque até a metade a gente está empolgado. A segunda metade vem o cansaço. E o cansaço é a brecha onde o inimigo entra. O texto diz que eles viram que a obra não ia parar. E eles começaram a aumentar o nível da opressão. E a primeira coisa que eles fizeram é mandar um recado. Indireto. E o texto diz que eles fizeram uma promessa. O quê? Vão contra eles de todos os lados. Segundo, vamos explorar os lugares mais baixos do muro. Terceiro, nós vamos entrar e matar todo mundo. O texto diz que o plano deles foram frustrados. Por quê? Porque enquanto eles falavam lá, Deus tinha os seus infiltrados para mandar a resposta para eles. O que isso quer dizer? Aprenda isso aqui. Irmão, se o diabo tem os seus infiltrados, Deus tem os seus posicionados. É diferente. É diferente. Por quê? Porque a Bíblia diz que eles foram lá e falaram assim, olha, eles vão entrar, eles vão tentar fazer de tudo para vocês não conseguirem concluir a obra. Qual é a missão de Neemias agora? A missão de Neemias agora é dizer para eles, olha, o nosso Deus nos colocou aqui, e o motivo pelo qual vocês não podem existir é por causa da família de vocês. Lutem pelas vossas famílias, pelas vossas mulheres, vossas casas. Está dando motivo.
Depois de dar um motivo, dá uma fé para eles. Olha, o nosso Deus terrível e temível está conosco. Vou dar uma estratégia. Vou colocar famílias atrás dos muros mais baixos. Em tempos de guerra, cuidado com seus muros mais baixos. Nos seus tempos de guerra, cuidado com as partes dos muros mais baixos. Todo mundo aqui tem uma parte da vida mais baixa para acesso, que ainda não foi protegida, está sendo evoluída, está sendo desenvolvida. Aprende uma coisa: se você foi um pinguço, seu problema é bebida. Se o teu problema foi prostituição, o teu problema é sexo oposto. Se o teu problema era mentir, toma cuidado se você se tornar pescador. Todo mundo na vida tem uma parte mais baixa do muro. E é ali que você tem que dobrar a vigilância. E o que ele fez? Ele colocou uma quantidade maior de famílias atrás dos muros mais baixos. Por quê? Porque ali é o lugar de dupla vigilância. E não pode ser só de manhã, tem que ser de manhã e de noite. Pense uma coisa, durante o culto, você nem sempre está sendo atacado. Mas boa parte dos nossos ataques a gente sofre depois do culto. Então o culto é o lugar onde a gente se abastece, se reveste para ir para a vida, porque a vida é lá fora. E aprende uma coisa: nunca negocie e não dê espaço para espíritos malignos acessarem parte mais baixa do teu muro. Se o teu problema foi com amizade, bem-vindo, ande sozinho. Melhor andar com Jesus do que andar com uma multidão sem Jesus. Então vigie com as suas partes mais baixas, o nível de guerra vai aumentar. Aí o texto diz que eles ficaram num nível de guerra tão grande que aquele que levava material estava com arma. Metade do povo estava armado. E ele diz o seguinte: a gente é pouco, mas é organizado. A gente é pequeno, mas é organizado. Porque se a gente tocar a buzina, a gente tem que se acumular todo mundo para o tempo da guerra. Está todo mundo suspenso. Agora, como é que você faz uma obra dessa? Lutando contra inimigos presentes, inimigos do passado. Aonde estão os inimigos do passado? Versículo número 10. Tem muito entulho. Olha para o teu irmão e fala: tem muito entulho. Sanbalat e Tobias, inimigos do presente. Os entulhos, inimigo do passado. Então tem que tirar o entulho para colocar aquilo que é novo. Só que aquilo que é novo para ser construído tem que enfrentar os inimigos do presente. Então é guerra para todo lado. Guerra para todo lado. O texto diz que eles estão tirando o entulho. O que é o entulho? O entulho é resto daquilo que um dia foi inteiro. Ninguém que faz a obra aqui deixa um entulho no lugar onde se precisa construir o novo. Porque construir o novo vai exigir você tirar um entulho que está ocupando espaço que deveria ser para uma nova construção. Uma das maiores artimanhas do diabo é fazer justamente com que o entulho te encha tanto ao ponto de você não conseguir mais dar água. Essa foi a artimanha dos filisteus para bloquear a vontade de Isaac. O quê? Entulhar os poços de seu pai. Mas o texto diz que quando ele chega no vale de Gerá, ele começa a desentulhar os poços. O que é entulho? Lixo. O que é entulho, Neemias? Lixo. E aprende uma coisa: não dá para fazer o novo convivendo com lixo. Então o que eu tenho que fazer? Remover o lixo, em vez de construir o novo. Jesus falou: não dá para colocar vinho novo em odre. Então o que eu vou fazer hoje para aumentar o meu nível de resistência? Eu tenho que aprender a lidar com os entulhos da minha vida. E aprender a lidar com o entulho não é fácil, porque você vai ter que aprender a enfrentar dores que você não quer mexer. E boa parte do entulho a gente coloca no cantinho. Geralmente quando é pesado demais, é aí que a gente não quer mexer. Aprende, tem dores que é igual ao entulho. É difícil, pesado, complicado para tirar e machuca se mexer, mas fica tranquilo, é a melhor forma de você construir uma nova história, uma nova construção na tua vida. Em 2025 você está autorizado a fazer o quê? A deixar, aleluia, a sua alma transbordar de alegria, mas para isso você precisa tirar dos entulhos da sua alma que os filisteus colocaram. O interessante
Eu morei aqui em Bariê. Quem sabe que é onde que é em Bariê aqui? Aqui é fácil. O problema é quando você pergunta, sei lá, em Campo Grande. Esse dia eu perguntei em Rio das Ostras. Alguém sabe onde é em Bariê aí, gente? Em Bariê tem um canal. E esse canal, ele é um rio, né? Que atravessa ali a cidadezinha, o bairrozinho. Como eu morava perto dele e atravessava para ir para a igreja, várias vezes eu via aquelas pessoas jogando na margem do rio resto de geladeira, resto de sofá, resto de entulho, resto de tudo. E aí, na margem fica tudo lotado, não fica? De entulho. Eu passei lá, estava tudo lotado de lixo. No outro dia teve uma chuva tão forte que eu passei lá, já não tinha mais lixo. O sofá não estava lá, a geladeira não estava lá, nada já estava lá. Eu pensei assim, mas cadê? Onde está isso? Aí eu olhei, os matos estavam todos deitados na direção da correnteza. E eu lembrei que teve uma chuva. E a chuva transbordou a represa. A represa soltou água o suficiente para aumentar o nível de força, para jogar o lixo longe. Aí eu falei, Espírito Santo, peraí, como é que é? Ele é assim todo crente que transborda. Jesus falou, quem crê em mim, rios de água viva fluirão do seu. O diabo pode até jogar entulho, mas não vai permanecer. Por quê? Porque você não precisa fazer força, você só precisa entrar debaixo da chuva do Espírito. Sabe por que você está no melhor lugar do mundo? Por quê? Porque quando a gente começa a adorar, o Espírito começa a se mover. E aonde tem movimento do Espírito, tem força de corrente. E aonde tem força de corrente, tem alegria. Porque eu disse o salmista, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Como é que é isso? Como é que é isso? Que aonde há água corrente tem força. E aonde tem força, nada fica parado. Já tentou? O diabo joga os pensamentos na nossa cabeça que a gente não passa a nossa cabeça a pensar. Parece que de onde eu pensei isso? Mas só basta um minuto de oração, o pensamento se desfaz. Por quê? Porque você aumenta o fluxo de água do poder do Espírito. Olha para o teu irmão e diga assim, não dê espaço mais para o entulho. E agora, como é que combate os inimigos do presente? É simples. O quê? Cercando e vivendo em extrema vigilância. E eu vou te falar, podem fazer reunião, é que se você viver na sua vigilância, aumentando o seu nível de muro nas partes mais baixas, combatendo o entulho que está presente, tirando ele progressivamente ou totalmente, aprende uma coisa, você vai bater recordes que você nunca bateu. Como é que é isso? A extensão do muro era muito grande. Versículo 19. Grande e extensa é a obra do muro. Mas sabe quantos dias eles fizeram o muro? 52 dias. Como é isso? Ninguém acreditando, ninguém crendo, todo mundo debochando, falando que eles não iam conseguir. Mas aprenda uma coisa. Você nesse ano vai fazer coisas que seus inimigos estão duvidando. Eles podem colocar na tua cabeça que você não vai conseguir. Mas você vai conseguir. Por quê? Porque essa obra foi Deus que te chamou. E eu vou te falar, você não começou essa obra porque desceu um anjo do céu, colocou a mão na tua cabeça e falou assim, vamos embora, eu estou te chamando para essa obra. Neemias não teve uma profecia, não teve uma palavra, mas ele teve uma resposta de uma pergunta que ele fez. E ele, pela causa da resposta que ele recebeu, ele foi vocacionado no coração. Ei, eu acredito que nesses últimos dias vai ter uma geração de pessoas chamadas que não vão precisar ouvir uma profecia. Eles vão enxergar uma necessidade. Como é uma necessidade? Precisa ficar na porta, eu vou ficar na porta. Se precisa varrer a igreja, eu vou varrer a igreja. Porque não desceu um anjo do céu para falar comigo, mas eu vou ser obreiro, vou ser pastor, vou ser presbítero, vou ser evangelista, vou ser missionário. Por quê? Porque não é o que falaram comigo, é o que Deus falou no meu coração. O problema é que a gente está esperando muito. Esperando o quê? A gente está esperando uma capa, a gente está esperando uma visão, a gente está esperando um toque nos lábios, um toque na mão. Aí Jesus está dizendo, eu quero uma geração de Neemias. Uma geração de Neemias que ouviu o chamado do coração. E quem, aleluia, não sei você, se prepare que aqueles que são chamados pelo coração vão viver a sua melhor fase em 2025. Levanta suas duas mãos.
Se prepare, porque Deus vai te chamar pelo coração. Se prepare, que Deus vai vocacionar você pelo teu coração. Se prepare, que a guerra vai aumentar, mas a oração vai aumentar. Levanta suas duas mãos e comece a dar glória, porque tem uma unção que vai vocacionar a gente pelo coração. Tem uma unção nessa noite. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Levante a tua mão, porque tem chamado sendo agora distribuído. Eu preciso de obreiro para o novo templo, diz o Senhor. É possível ser grande estando no lugar pequeno. Se prepare, porque a grandeza não está no espaço, está na excelência da entrega. Ei, irmão, eu estou sentindo uma presença tão poderosa aqui. É hoje a noite de limpar esse entulho que está deixando a sua visão ofuscada. Ei, calamaio. Eu estou vendo, irmão, estou vendo o quê? Eu estou vendo gente retirando o entulho para ver claramente o chamado. Tem gente retirando o entulho para ver o chamado. Ei, meu Deus. É possível. É possível o quê? Com pouco fazer coisa grande. Eram poucos trabalhadores, mas a obra era grande, não era? Mas estava todo mundo aplicado, estava todo mundo devotado, estava todo mundo obstinado. Você faz parte de um projeto que está além do alcance da tua visão. Sabe o que significa Neemias? Neemias significa consolo de Deus. Deus te chamou para ser consolo de alguém. Mesmo em meio à guerra, mesmo em meio às adversidades, meio a meio às dificuldades, você está preparado para ver milagres de Deus acontecer? Diga glória a Deus. Você está preparado para receber acessos que você nunca recebeu? Se você é um sacerdote, se posicione. Se você é um rei, se posicione. Sacerdotes são aqueles que fazem a obra. O rei são aqueles que patrocinam os sacerdotes que estão fazendo a obra. O que é isso? É que se você for um rei, se posicione e não queira ser um sacerdote. Mas se você for um sacerdote, não queira ser um rei. Porque se você entender o teu posicionamento e compreender aonde você está nessa obra do muro, você vai compreender a melhor coisa da sua vida. Por quê? Porque o lugar do teu propósito é o lugar mais próspero da tua história. Pastor, eu já tentei fazer umas coisas na internet para ganhar dinheiro. Já tentei mexer com algumas coisas para ganhar dinheiro. E deu até certo uma parte, sabe? Mas bate um troço no meu coração que eu fico tão ansioso de estar fazendo aquilo. É como se eu estivesse fazendo alguma coisa errada. E aí eu vejo toda hora que eu tento fazer uma coisa, Deus me tira do propósito. Parece que aquilo ali não funciona mais. Aí parece que eu ouço o Espírito. Ou você está aqui, ou você está aqui. Ou você está no palácio, ou você está no meio do muro. Ou você está no conforto do palácio, ou você está na guerra no meio do muro. É possível que no palácio você vai ser mais infeliz, mas no muro, no meio da guerra, você vai ser feliz. Você acredita nisso? Quem crê? Rapaz, quer ver uma coisa? Vou te falar só uma coisinha aqui, básica. Mas eu vou te avisar depois. Melhor. Quando eu comecei a fazer esse livro, eu fiz o livro e fui ver o preço. Sabe quanto que era para fazer um livro desse? R$9.500. Eu falei, de onde que eu vou tirar esse negócio para fazer esse livro, gente? R$9.500? Eu falei, não tem como pagar no carnê? Tipo, Casas Bahia? E ele falou assim, cara, eu tenho como fazer um negócio para você, mas não sei se vai dar certo. Mas você dá 2.000 para mim e paga o restante. Eu falei, beleza. Fui chamado para pregar numa igreja muito simples em Japeri. Você conhece Japeri também, né? Não é possível. Fui em Japeri.
Aí o pastor ligou para mim e falou assim: pastor, você cobra quanto para vir pregar na minha igreja? Aí eu falei: não cobro. Não vivo de oferta, eu vivo de Deus. Aí ele falou assim: mas você cobra quanto para vir? Eu falei: não cobro. Ah, beleza. Aí a gente foi. Chegamos lá para pregar, pregamos. Igreja simples. Isso aqui é um palácio na frente da igreja. Acabei de pregar. A gente jantou, conversei com ele sobre o meu livro e tal. No final ele me pediu o Pix. Me pediu o Pix. Falou: pastor, fica tranquilo, vou te dar o Pix aí. Quando a mensagem chegou, eu tomei um susto. 3 mil reais de oferta. 3 mil. Eu sei que você não ficou com inveja. Se fosse na tua conta, você ficaria felizinho. 3 mil. Aí tu disse assim: mas como é que... Mesmo se eu tivesse cobrado, eu não tinha cobrado isso tudo. Aí, para completar a bênção, no outro dia ele ligou para mim. No WhatsApp, não ligou? Mandou mensagem e falou assim: como que eu faço para fazer parte financeiramente do teu livro? Aí eu falei: como é que você faz parte? Ele: eu posso fazer parte? Eu falei: vou quebrar teu galho. Eu pensei: vou quebrar teu galho, deixar você fazer parte do livro. Aí ele falou assim: quanto é que custa um negócio desse aí? Eu falei: vou ver o preço. Eu já tinha o preço. Vou ver o preço. Aí passei o preço para ele. Eu falei: pastor, está aí R$9.500. Aí ele: pastor, pode mandar rodar, manda o boleto que eu pago à vista. Só não me pede desconto não, hein? Pelo amor de Deus, hein? Ele virou para mim e falou assim: pode mandar rodar que eu pago. Eu ganhei R$12.500 de oferta. Aprende isso aqui. Aprende isso. Sabe por quê? Não é porque eu sou bom, é porque eu aprendi aonde Deus quer que eu fique. Você entende? O teu problema não é falta de recurso, é falta de coragem para se colocar na posição que Deus mandou você ficar. Vai ter guerra, vai ter enfrentamento, vai ter retaliação, mas fique tranquilo, vai ter provisão, vai ter livramento, vai ter a presença. O que eu estou falando para você? É que se você entender o teu propósito, o teu lugar, não tem para onde correr. Sambalat e Tobias não vão te parar. Os entulhos do passado não vão te parar. Os problemas do futuro não vão te parar. Por quê? Porque você vai ficar imparável. Porque quem está debaixo da consciência do seu chamado vai viver o extraordinário como nunca viveu. E aí eu te falo uma coisa: aonde que você deveria estar que você não está? E aprende isso: se você estiver no lugar certo, o diabo vai fazer de tudo para te tirar de lá. E ele vai usar todas as artimanhas possíveis para fazer com que você se mova do lugar onde Deus colocou você. Pode até no seu lugar mais confortável do mundo, mas é o lugar mais feliz da toda a tua história. Aleluia. Você já viu a vida de alguém afastado do caminho do Senhor? Ele não tem esperança, tenta se encaixar, experimenta tudo e chega à conclusão de que não tem absolutamente nada. Por quê? Porque um filho longe da casa de seu pai, ele vai viver para servir coisas que nunca serviriam. E para desejar coisas que nunca desejaria ter comido. O que isso quer dizer? É que assim o afastado também está longe do lugar de sua ocupação. Está se servindo como servo no mundo, como deveria estar sentado na mesa como filho. Eu quero que você se coloque de pé agora comigo. Glória a Deus. Tem gente que precisa voltar para o propósito hoje. Tem gente que está afastado do caminho do Senhor porque não suportou a guerra. Aprende isso aqui: quanto maior for a guerra, mais perto do propósito você está. Quanto maior for a retaliação, quanto maior for as guerras, mais perto do propósito você vai estar. Porque se aumentou o nível de guerra, é porque está aumentando o teu nível de aproximação com o propósito de Deus. Os inimigos, eles estão querendo que você pare de fazer aquilo que precisa ser feito, porque quando você não faz aquilo que foi chamado para fazer, você empobrece o ambiente que você está. Você já prestou atenção nisso?
Alguém deslocado do seu posicionamento empobrece o lugar onde está, porque ele tem que ser responsável por levar a riqueza, a alegria, a prosperidade no ambiente em que ele se encontra. Sabe qual é o problema? É que tanto quanto muitas pessoas que ainda estão na igreja não cumpriram o seu propósito porque não foram atados pelo seu coração. Mas eu estou de olho naqueles que estão afastados do caminho do Senhor e que precisam voltar urgentemente hoje para fazer com que a sua vida viva uma nova estação. Sanbalat e Tobias colocou tropeço no teu caminho, colocou pessoas. A Bíblia fala que Neemias foi atacado de forma tão baixa, que os inimigos contrataram um profeta para fazer ele pecar e entrar no templo. Contrataram um profeta, subornaram um profeta. Quem sabe você não se afastou porque ouviu um falso profeta? Quem sabe você não se frustrou porque ouviu um falso profeta? E o problema é que você está deixando que a falsa profecia do falso profeta tire, aleluia, você da direção da profecia de Deus para a sua vida. E eu não sei você, mas hoje é dia, aleluia, da gente se reposicionar. É noite da gente voltar para a posição. Não é confortável, é guerra, é luta, mas fique tranquilo, ali tem provisão, autoridade, poder, milagre, livramento e presença de Deus. Ali tem a prosperidade que você precisa. Ali tem um lugar perfeito para você, o lugar na casa do seu Pai. Eu vou fazer um ato profético aqui. Um ato profético. O que é um ato profético? É uma declaração. Ato profético sem declaração verbal não existe. Tem que ter ato profético com declaração. Eu quero que todo mundo diga isso. Todo mundo. Levante as suas duas mãos. Isso. Se preparem. Vamos cantar, vamos adorar. Depois eu vou fazer um convite. Só um convite. E eu quero ver se você vai se posicionar para se tornar um Neemias, para voltar a ser quem você deveria nunca ter deixado de ser, ou se você vai continuar sendo alguém longe do propósito de Deus. Repita comigo, em nome de Jesus. Diga, a partir dessa noite, eu me posiciono pelo chamado do meu coração. Diga, a partir dessa noite, eu vou voltar a arder novamente. O meu coração vai buscar o Senhor pela madrugada. Diga, a minha vida de oração vai aumentar o nível da minha autoridade. Diga, em nome de Jesus, todas as adversidades, todas as oposições, todos os meus inimigos, hoje eles estão com prazo de validade determinado, porque nenhum deles vão me tirar da posição que eu assumo hoje. Digo, em nome de Jesus, eu declaro sobre a minha vida, eu declaro sobre a minha vida, fala, eu declaro sobre a minha vida, que o entulho do passado não vai deixar a minha vida para sempre nessa situação. Diga, eu rejeito o entulho do passado e quero construir o meu futuro. Aleluia. Levanta suas duas mãos. Elevar uma nova estação para a tua vida hoje. Ei, Deus. Suas guerras, que ataque é capaz, olha isso aqui, de fazê-lo olhar. Você parou de sonhar, você parou de desistir, você parou de prosseguir. Que terrível arma é usada pra
Levanta suas duas mãos e declare esse louvor.